Quase todo mundo tem medo de falar em público. Você não está sozinho, você não está sozinho. Até os grandes comunicadores ainda têm medo de falar em público. Pouco antes de entrar no palco, eles sentem um pouco de ansiedade e um pouco de medo. Os MCs, outros cantores, grandes palestrantes, o medo de falar em público, ele não some completamente, ele apenas é controlado. Eu, por mais que já tenha feito apresentações para mais de 700 pessoas simultaneamente, eu ainda tenho medo de quando eu vou fazer uma palestra ou uma apresentação. É um receio de valorizar o tempo da pessoa que está me ouvindo. Então isso traz um pouco de ansiedade, mas isso não significa que é ruim. Quando você tem ansiedade e medo, isso é uma emoção e você consegue levar mais emoção para sua fala. E quando você coloca emoção na sua fala, a sua comunicação fica melhor. A emoção do orador tem grande importância no processo de conquista de quem está ouvindo. As emoções, elas não precisam ser reprimidas ou suprimidas. Elas precisam ser controladas e utilizadas na hora, no local e na intensidade certa. Tem muita gente que acha que não sabe se comunicar ou que teria muita dificuldade de falar em público, seja para uma pessoa ou seja para mais. Mas quer ver uma coisa? Pensa agora no seu filme infantil favorito. Pensa que a gente está conversando num ambiente mais tranquilo, num bar, por exemplo, na sala de casa, no shopping, e você está me contando sobre o seu filme infantil favorito. O porquê você gosta, o que a música da trilha sonora traz para você, que lembrança está associado a esse filme infantil. O meu, por exemplo, meu filme infantil favorito é Tarzan. A trilha sonora, pra mim, é muito foda, as músicas são muito boas. As cenas de ação no filme são muito foda, aquela cena que ele luta com a onça. É um filme que tem bastante emoção, traz bastante ensinamento em relação à família, em relação a amigos, em relação a amor. O relacionamento do Tarzan com a Jane é bem sincero. Pra mim, é um filme muito bom. E ainda tem aquela parte ao qual o Tarzan encontra a voz dele, que é o que você vai fazer aqui no curso, encontrar a sua voz. Ele vai gritar lá, bater no peito, você não precisa fazer isso, mas aqui você vai entender como se comunicar da forma mais natural possível, que é o que aconteceria ao você me contar sobre o seu filme infantil favorito. Você mostraria emoção, você gesticularia de forma natural e escolheria as palavras de uma forma inteligente. Essa é a ideia da comunicação. Trazer para o mais natural possível, como se você estivesse falando com um amigo num ambiente totalmente confortável para você. Como é que o Tarzan faz? Faz aí? Como é que é o Tarzan? Meu filme de infância favorito é o Barcelos Cria e os Cachinhos Dourados. A trança das mulheres carecas. Na volta dos que não foram. Então essa naturalidade, mesmo sem você saber as técnicas ainda, demonstra que você já sabe falar. No momento que eu colocar o refinamento de gesticulação, de postura, de expressão facial, de entonação, de pausa, controle de ansiedade e nervosismo, a sua fala vai melhorar de uma forma absurda, que você, nem mesmo você imaginaria que você conseguiria se comunicar tão bem. As pessoas que andam contigo vão se surpreender rapidamente, a sua família vai se surpreender rapidamente e no seu trabalho você vai conseguir se destacar cada vez mais. E como controlar o nervosismo e a ansiedade de se comunicar. De todas as técnicas que eu vou trazer aqui, as duas primeiras são as mais óbvias, mas também não são tão óbvias assim. Se você conseguir controlar essas técnicas, você vai falar com muito mais tranquilidade e confiança para as outras pessoas. A primeira, dominar o assunto que você está falando. O medo é trunfo, ele vai te obrigar a se preparar melhor para você não querer passar vergonha na frente das outras pessoas. Então, quanto mais você domina o assunto que você está falando, melhor você vai se comunicar. É muito mais fácil você falar da sua vida hoje para mim do que se eu pedir para você falar sobre como as águas vivas vêm no fundo do mar. É um assunto que provavelmente você não domine, mas sobre a sua vida eu espero que você esteja caminhando para dominar. Segundo ponto, postura e expressão facial. Aqui, além de ajudar na forma como você se sente, eu vou entrar mais nesse detalhe na aula de gesticulação, na aula de postura e de expressão facial. Aí você vai entender como a sua postura influencia no seu sentimento, mas o principal é você entender como as pessoas estão te enxergando. Quando você sabe se posicionar e se expressar corporalmente e facialmente, as pessoas vão ter uma visão muito mais valiosa sobre você. Então a pessoa que ela se fecha inteira e fala como se estivesse com medo, toda encolhida, sem postura, sem confiança, a pessoa do outro lado ela vai enxergar isso. Então a forma como você se posiciona vai poder mandar uma mensagem para a pessoa que está te ouvindo. Ou vai ser uma mensagem positiva
ou uma mensagem não tão positiva assim. Então, mesmo que você sinta medo ou nervosismo, a partir do momento que você sabe se posicionar, você está passando uma mensagem de confiança. E isso já te ajuda a controlar melhor o nervosismo. Além de, claro, parte da sua comunicação é expressão corporal e expressão facial, aqueles 55%. Se você estiver controlando isso, você já reduziu praticamente na metade o seu nervosismo e o seu medo de se comunicar com outras pessoas, seja para uma ou seja para várias. Mas, como nem tudo é perfeito e nem para todo mundo, só de saber como se controlar corporalmente e como dominar o assunto, talvez não seja suficiente para ficar menos nervoso e ficar menos ansioso, tem outras técnicas para te ajudar pouco antes de você se comunicar. Primeira técnica, técnica de respiração. Aqui você pode fazer de duas formas. A primeira, padrão, respira fundo e solta. Conta até 4 e solta até 4. Conta até 4 e solta até 4. Faz isso por 1 minuto. Você vai, a partir da sua respiração, controlar a sua frequência cardíaca e, obviamente, vai acabar ficando um pouco mais tranquilo, um pouco mais tranquilo. A segunda técnica, também de respiração, para controlar a sua frequência cardíaca, você respira os mesmos 4 segundos. Aí você prende a respiração por 4 segundos e depois solta. Pelos mesmos 4 segundos. Isso também ajuda. Aí você testa uma, testa outra e vê o que funciona melhor para você. Faz por 1 minuto, faz por 2 minutos, faz por 3 minutos. Geralmente não é necessário muito mais que isso para você conseguir controlar o seu nervosismo. Segunda técnica, caminhar. Se você vai fazer uma apresentação no palco, que não vai ser tão comum para todo mundo, caminhe por um tempo, uns 2 minutos, 3 minutos. Se você tem uma entrevista, desce um ponto antes do ônibus, para o carro um quarteirão antes de chegar na entrevista. Se é no primeiro andar, se é no segundo andar, se é no 10º andar, sobe o último lance de escada. Então é no 10º andar, coloca o elevador para o 9º andar e sobe esse lance de escada andando. Porque aí dessa forma você vai transferir a sua adrenalina, a sua ansiedade, essa energia extra pro movimento, pro caminhar. Você pode também fazer algumas flexões se você for fazer uma entrevista em casa, por exemplo, ou fazer uma apresentação em casa. Mas como na rua isso não dá para fazer, não é muito indicado, o caminhar já é o suficiente. Terceira técnica, dar risada. Quando a gente ri, automaticamente a gente fica mais tranquilo, fica menos nervoso. Então, se você estiver em casa, assiste um vídeo engraçado que você goste. Eu lembro na época que eu fazia entrevista, eu gostava de assistir o Porta dos Fundos antes de começar, porque eu sei que era rapidinho, 3 minutos, 4 minutos, eu daria risada, ficaria mais tranquilo e diminuiria meu nervosismo. Mas se você estiver em outro ambiente, conversa com as pessoas no local, troca uma ideia, dá uma risada, que isso vai ajudar a melhorar o seu nervosismo. Inclusive, se você estiver falando do assunto do que você vai apresentar. É uma forma de revisar o seu conteúdo e aí você ainda pode fazer uma brincadeira ali no meio que vai ajudar a controlar essa sua ansiedade. Quarta técnica, pose de alto poder. Lembra da Mulher Maravilha ou do Cristiano Ronaldo? Se você ficar na pose de alto poder, na pose de alguém que está se sentindo campeão naquele momento, de alguém que parece estar com muita confiança, 1 minutinho, 2 minutinhos, você vai se sentir mais confiante. Tem alguns estudos de universidades norte-americanas que demonstram que você consegue diminuir até 25% a sua ansiedade, o seu nervosismo, o seu nível de estresse, ficando na pose de alto poder. E como você faz? A pose de alto poder consiste em você colocar a mão na cintura, colocar os braços para o alto comemorando e deixar as pernas levemente afastadas e o corpo bem estufado. Vou te mostrar exatamente agora como que faz. Agora ele vai mostrar a pose do Superman, Mulher Maravilha, né? Ou do Cristiano Ronaldo, antes dele bater a falta. Tem que prestar atenção no peito aberto, nos pés afastados e não necessariamente você precisa colocar a mão na cintura. A variação dos braços para o alto, assim, como se você estivesse comemorando, não é necessária. E se for fazer, é melhor fazer escondido porque é extremamente feio. Após essa demonstração vergonhosa, vem a quinta técnica, a técnica de visualização. A visualização consiste em você lembrar de momentos que você se comunicou bem ou imaginar na hora que você estivesse comunicando e fazendo isso da forma como você gostaria que fosse. Com tranquilidade, com confiança, gesticulando, aproveitando o espaço ao seu redor e passando a sua mensagem da melhor forma possível para as outras pessoas que estão te ouvindo. Quando você junta todas essas técnicas, não necessariamente todas, porque nem sempre dá para fazer todas,
Mas quando você faz a maioria delas, o seu nível de ansiedade e de nervosismo será muito menor. Seja na escola, na faculdade, no seu trabalho ou dando em cima da garota ou do garoto que você gostaria, você vai conseguir se sentir menos ansioso e vai demonstrar cada vez mais confiança e, obviamente, volta naquele ponto que eu falei para você, passa mais valor e mais segurança. A sexta não é necessariamente uma técnica, é uma dica para que você evite ficar ainda mais nervoso ou sentir que seu corpo está sofrendo com essa ansiedade, que é você evitar o estômago vazio e evitar comidas pesadas. Essas duas situações fazem com que você sinta o seu corpo um pouco mais desconfortável. Tanto a comida pesada, na hora que você sente ansiedade, que sente aquele embrulho no estômago, você vai ter mais dificuldade para digerir e isso vai atrapalhar a forma como você se sente. E o estômago vazio tende a te dar fraqueza, tende a dar aquela dor no abdômen e isso vai também atrapalhar a forma como você se comunica. Então, sempre que você tiver que fazer uma apresentação importante ao qual você acha que vai estar nervoso, procure evitar comer comidas muito pesadas e também não ficar de barriga vazia. Escolha comidas leves e que te traga energia suficiente para que você consiga apresentar da melhor forma possível. As próximas aulas vão te ensinar o que fazer com as mãos, o que fazer com os pés, como trabalhar a entonação da sua voz, quais palavras escolher, e isso tudo somado vai te deixar cada vez mais tranquilo. Enquanto você aprende e treina, vai fingindo que não tem medo. As pessoas não sabem que você está com medo de falar em público, que você está nervoso se você não falar e não demonstrar. Finja até parecer verdade.